Bom dia, caros alunos. Professor Anderson, vamos dar início aí às nossas atividades. Como vocês estão? Como tem passado? Estamos aqui para passar orientações a respeito do fechamento do bimestre e ajudá-los nesse momento. Então, tem alguns alunos que não fizeram atividade e com isso a gente está preparando essas lives para ajudar vocês. Seja bem-vinda, Ana Lívia. Divulguei no grupo do WhatsApp, também no grupo do Facebook, para a gente dar início aí às nossas orientações, tá? Eu espero que contar aí com a participação de vocês, tá? Muito bem, vou passar aqui umas orientações. O que a gente desenvolveu nesse bimestre? Quais atividades que a gente trabalhou? Ana Lívia, seja bem-vinda. Vamos aí trabalhar um pouquinho aí, fazer nossas atividades. Olhando aqui o segundo C, panorama, né? O que nós temos, né? A primeira atividade, que eu passei no dia 23 de março, nós tínhamos ali que vocês tinham que assistir duas videoaulas, tá? Uma do Telecurso 2000, tá? Assisti essa videoaula, aí depois tinha como atividade ler, copiar e responder as questões da apostila. Ó, quem está chegando aí, o Wesley. Bem-vindo na nossa live. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, né? Wesley, seja bem-vindo também aí, Wesley. Então, quando nós retornamos das férias, né? Na primeira semana eu passei aí uma atividade que nós tínhamos aí, isso aqui do dia, vamos lá, depois a segunda semana. Então a primeira atividade foi lá no dia 28 de abril, quando nós retornamos. Aí depois a segunda semana, lá do dia, então olhando aqui o calendário, nós retornamos no dia 27 de abril. Aí no dia 27 ao dia 30, primeira semana após férias, depois do dia 4 ao dia 8, e depois do dia 11 até o dia 15. Aí, durante o bimestre, eu dei 3 atividades online, tá? A primeira foi antes da pandemia e a gente fez na escola, a gente usou o horário da aula da práticas experimentais até para nós fazermos, então a maioria dos alunos fizeram. Já a segunda, né, apenas 2 alunos fizeram. Então eu solicito, eu estendi o prazo, flexibilizei, porque o importante para mim é que vocês façam a atividade para ver aonde nós precisamos estar trabalhando. Importante que vocês estudem. Eu até nesse período de quarentena, nós professores estamos nos reinventando, né? Estamos aí, ó, criei um canal, não sei se vai dar para ver aí, mas outra coisa também que a gente está tendo muito problema é a conectividade. Então, ó, criei um canal aí chama Anderson José Pereira para preparar videoaulas, materiais de apoio, materiais que eu encontrei na internet que vai ajudar na aprendizagem de vocês.
de maneira que eu coloquei esse material disponível para o estudo de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou até colocar uma videoaula para nós assistirmos, para vocês verem como funciona, tá? Então, a primeira videoaula que eu coloquei foi essa daqui, ó. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! A gente já aprendeu sobre os movimentos com a mecânica. Agora, você vai conhecer os principais conceitos da termodinâmica. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo o que é temperatura. Vai aprender sobre a dilatação de líquidos e sólidos. E vai conhecer mais sobre o funcionamento do termômetro, suas escalas e unidades. E agora, muita atenção, que a nossa teleaula de hoje está só começando. Como será que está a temperatura do dia hoje? Vamos ver? Para mim está agradável. Deve estar estável. Eu acho que tá uns 20 graus, mais ou menos. Ah, tá bem. E para você? Pra mim tá ruim. Quando a gente fala a palavra temperatura, a gente compreende essa palavra, mesmo sem nunca ter estudado. Isso acontece porque a temperatura está relacionada ao fato do dia estar quente ou frio. Mas será que é só em relação à previsão do tempo que a temperatura afeta a nossa vida diária? Alô, folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. Vamos prestar bem atenção nesse momento, pessoal. Me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu, cara? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Acho que é febre. Febre, Deixa eu ver. Ó, Gil, acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar, meu filho. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe o que é pelando? Sabe aquela sensação de tá tudo pelando? Tudo Não, eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Não me parece, pelo menos. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui a água tá bem mais fria e esse aqui a água tá bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocadas pedras de gelo na água. E esse aqui, a água foi aquecida, certo? Então agora, coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. Bom, a sensação é que essa água aqui tá bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que tu sentiu uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro? Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com um objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico. Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior, existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar. No tubo capilar
existe um líquido que, no caso do termômetro clínico, é o mercúrio. E no caso do termômetro de parede, é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo... Seja bem-vindo, Faeli Gonçalves. Isso é feito com a ajuda da escala termométrica. Bom dia. O funcionamento do termômetro se baseia num fenômeno observado nas experiências. Em geral, os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos. Esse aumento de tamanho recebe o nome de dilatação. Você saberia me responder por que os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos? Olha, Rosinha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como os materiais são formados. São formados de átomos. Sim, e os átomos são pequenas partículas em constante movimento. E a gente já sabe que existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. E o que acontece quando a gente aquece alguma coisa, como no caso da água? Ao ser aquecida, ela recebe energia que é transferida aos seus átomos. Ganhando energia, os átomos passam a se mover mais e mais depressa. O que você pode deduzir daí? Bom, que a temperatura de um objeto está relacionada ao movimento de seus átomos. Sim, aí nós temos um fato importante, que é a temperatura de um objeto é uma grandeza que está relacionada com o movimento de seus átomos. E tendo mais energia, o que acontece com os átomos? Bom, eles se afastam uns dos outros e a distância média entre eles é maior. Ah, é por isso então que os objetos aumentam de tamanho. Aí nós temos uma definição muito importante. Olha só, dilatação é o aumento do tamanho de um objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. E como é que a gente pode calcular a dilatação de um objeto? Bom, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu imaginar um material. Ah, já sei. A barra de ferro de um trilho de trem. Vamos supor que essa barra tenha inicialmente um tamanho L0. Eu já sei também que quando esta barra é aquecida pelo sol, suas dimensões vão aumentar. Isto é, aumenta o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. E como o comprimento é a maior das dimensões, vou analisar a sua variação. As experiências mostram que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional à variação da temperatura ΔT e ao comprimento inicial. Agora eu já tenho como expressar isso matematicamente. Assim eu posso escrever que a variação do comprimento vai ser igual ao produto do comprimento inicial, da variação da temperatura e de alfa. Bom dia, Brenda. Seja bem-vinda. Que constante é essa? É chamada de coeficiente de dilatação linear e depende do tipo de material que forma o objeto. Gil, meu querido Gil, aqui está a solução para o nosso problema. Agora nós vamos saber se você está ou não com febre. E desde quando você é farmacêutico? Eu não sou farmacêutico, meu querido, mas de termômetro eu entendo tudo. Entendo. Olha aqui, com licença, não me leve a mal. Isto. Agora nós vamos botar o termômetro embaixo do seu braço e aguardar uns instantes. Sabe para quê? Para que seja atingido o equilíbrio térmico entre o seu corpo e o termômetro. Quando isso acontecer, ele vai indicar exatamente essa temperatura. E sabe por quê? Porque aqui dentro do termômetro, dentro de um pequeno capilar, existe um líquido que vai se dilatar. Então, como você já viu, a variação da altura da coluna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Exatamente. E como o corpo está mais quente, então ele lhe oferece calor, tá certo? Aí o que vai acontecer? O mercúrio vai aumentar a sua temperatura, vai dilatar até que então... vai ser atingido o equilíbrio térmico, como eu estava falando. E aí nós vamos saber se você está ou não com febre. Agora, vamos lá ver então. Não. Bom dia, Maria O Laura. fato das dimensões variarem linearmente com a temperatura é que permite a construção desses termômetros. Quando a gente mede uma temperatura, o que a gente está fazendo na realidade é comparando a altura da coluna do líquido com uma escala. E é por isso que a escala é muito importante. A escala de temperatura adotada em quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil, é chamada escala Celsius, em homenagem ao sueco Anders Celsius que a inventou. A escala Celsius utiliza como padrão a temperatura da água. Para se construir essa escala é necessário... Olha as escalas termométricas, alunos. Nós vimos aí falando sobre equilíbrio térmico e também falando sobre dilatação térmica. Assuntos que estavam na nossa atividade.
Prestem bem atenção. No equilíbrio térmico, a coluna atinge uma altura que vai indicar o ponto inferior da escala, definido como 0 graus Celsius, que corresponde à temperatura de fusão da água, isto é, sua passagem do estado sólido para o líquido. O ponto superior da escala é determinado colocando-se o termômetro num recipiente com água em ebulição. Novamente, aguarda-se até que seja atingido o equilíbrio térmico e a coluna pare de subir, indicando assim o outro ponto importante da escala, o ponto superior, definido como 100 graus Celsius, que corresponde à temperatura de ebulição da água. Em seguida, ela é dividida em 100 pontos, de modo que a distância entre cada ponto corresponde a 1 grau Celsius. Por isso, a escala Celsius é também chamada de centígrada. É que ela tem 100 graus Celsius, ou graus centígrados. Saberia me responder qual é a temperatura normal do corpo humano? Ah, acho que é 36 graus. 36 graus Celsius, é isso? 36 graus centígrados. Eu acho que deve variar em torno de 36 graus, é isso? Nossa, rapaz, já que estranho. Que foi? Tá marcando 100 graus aqui. 100 graus? Você tá doido? Se tivesse com 100 graus, você tava frito, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu tô quase. Ah, não, tá explicado, tá explicado. É que esse termômetro aqui, ele não tá na escala Celsius. Ah, é? É. E como é que você sabe? Ah, porque aqui, olha, em vez do símbolo C de Celsius, aqui tem o símbolo F, tá vendo? Grau F, ó aqui, ó. Agora, grau F? O que é isso? Essa aqui é uma outra escala, Gil, sabe? Existem vários tipos de escala. Sim. Né? Essa escala aqui, por exemplo, ela se chama Fahrenheit, por isso que tem o F aqui na frente, tá certo? Além dessa, existem outras escalas. A escala absoluta, por exemplo, também conhecida como escala Kelvin. Aliás, no seu livro, você vai poder ver mais detalhes sobre a escala Kelvin. Mas viu? Agora vem cá. E como é que a gente vai poder descobrir quantos graus eu tô de febre? Quanto eu tenho de febre? Aí é o seguinte. Nós já sabemos que na escala Fahrenheit você está com 100 graus, tá certo? Tá. Agora, para saber se você está com febre ou não, a gente precisa saber a sua temperatura na escala Celsius, concorda? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma correspondência entre as duas escalas. E é importante a gente lembrar que essas duas escalas, elas foram obtidas a partir do ponto de fusão e de ebulição da água, para determinar os pontos inferior e superior das duas escalas, compreende? Ah, entendi. Assim, estabelecer a correspondência entre a temperatura Fahrenheit e Celsius é simples. Observe que na escala Fahrenheit a temperatura de fusão da água é 32 graus Fahrenheit, que corresponde a 0 graus na escala Celsius. E a temperatura de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit, que corresponde a 100 graus na escala Celsius. Vamos chamar de TF a temperatura do Gil medida na escala Fahrenheit. Qual será a temperatura Celsius ou TC correspondente? Repare que os segmentos A e A' são proporcionais. O mesmo acontece com B e B'. Assim, nós podemos escrever A está para a linha, assim como B está para B'. Agora, basta substituir os valores de A, A', B e B' para encontrar a expressão que relaciona as temperaturas medidas nessas escalas. Observe que A é igual a TC menos 0, A' é igual a TF menos 32, B é igual a 100 menos 0 e B' é igual a 212 menos 32. Bom, Gil, agora que a gente já sabe a sua temperatura na escala Fahrenheit, é só substituir esse valor na expressão que a gente aprendeu, tá certo? Segura aqui que agora eu vou usar a calculadora. Substituindo aqui, nós vamos chegar à conclusão que você está com 37,8 graus Celsius. Tá aí. Gil, você realmente está com febre. Eu falei, rapaz, que eu tava com febre, tá tudo pelando aqui dentro. Agora tá dando para acreditar. Mas, gente, depois de tanto cálculo que tá fervendo a minha cabeça, o que vocês acham de uma boa revisão para refrescar as ideias? Hein? Isso é uma boa. Até lá, hein, gente. Até a próxima. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o nosso tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas e que a temperatura de um objeto está associada ao movimento dos seus átomos. Quanto maior for a velocidade dos átomos, maior será a temperatura. Viu também que a dilatação é o aumento das dimensões de um objeto, resultado do aumento de sua temperatura. E que a dilatação de um objeto é diretamente proporcional à variação de sua temperatura.
conheceu como são determinadas as escalas dos termômetros e viu que a escala mais utilizada é a Celsius. Aprendeu também a estabelecer a correspondência entre as escalas Celsius e Fahrenheit. É sempre importante lembrar que no seu livro de estudos você poderá aprofundar todos os conceitos que você aprendeu na teleaula de hoje. Então, estude bastante e até a próxima. Até lá. Tchau. Muito bem, pessoal. Isso aí é a primeira videoaula, né? Que eu mandei pedir para vocês assistirem, né? Aí depois, pessoal... Aí depois nós tínhamos a segunda videoaula, né? Falando sobre calor e temperatura. Aí a primeira atividade que eu passei para vocês no dia 23 de maio, fazendo aqui a observação, nós tínhamos 6 perguntas, né? Relacionadas a este vídeo que eu passei para vocês. Que era, a primeira lá, explique por que quando queremos tomar uma bebida gelada, precisamos aguardar algum tempo depois de colocá-la na geladeira. No vídeo ele falou sobre equilíbrio térmico. Então, quando eu quero tomar uma água gelada, aí eu pego a minha garrafinha d'água, tá? Como eu deixei essa garrafinha fora da geladeira, a temperatura dela vai atingir a temperatura do ambiente. Então, nesse momento, acho que a temperatura está em torno de 27 graus Celsius. Como essa garrafinha d'água já faz um tempo que ela se encontra aqui na minha sala de estudo, né? Com certeza também ela deve estar a essa temperatura, né? Ou não deve estar nessa temperatura, mas já elevou a sua temperatura comparada à temperatura inicial. Então, se eu quero uma água gelada e eu coloco na geladeira, eu tenho que esperar um tempo até a temperatura do meu líquido, da minha água, atingir o equilíbrio térmico com o refrigerador, que vai fazer com que esta água, que está a uma temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius, ela atinge a temperatura de 10 graus Celsius ou 5 graus Celsius. Ela vai ter que perder energia para o meio, e ela perdendo essa energia vai haver a diminuição da sua temperatura. Tá? Falou sobre dilatação térmica e falou sobre as escalas termométricas, que nós trabalhamos isso no quase o mês de fevereiro todo, até para fazer uma revisão. Então, aí tinha essa pergunta, explique por que quando queremos tomar uma bebida gelada, precisamos aguardar um tempo depois de colocá-la na geladeira. Então, essa aí foi a nossa atividade do dia 23 de março, pessoal, 23 de março, até o dia, 23 de março até o dia 27. Ó a Lorane chegando aí. Olá, Lorane, seja bem-vinda aqui na nossa live. E também... na semana do dia 16, que começou o período de isolamento social, eu dei a atividade da apostila, que era para vocês tentarem responder as perguntas da apostila. Essa apostila também foi disponibilizada no modo digital, então aqueles alunos que não tinham, né, poderiam estar acompanhando pela apostila online e responder as perguntas. Aí tinha essa atividade. A segunda pergunta já era de dilatação térmica. Aí na dilatação térmica falava, numa linha de trem, as barras de ferro de 1 metro de comprimento devem ser colocadas a uma distância de uma da outra para que com a dilatação devido ao calor elas não se sobreponham umas às outras. Suponha que durante um ano a temperatura das barras possa variar de 10 e 60 graus Celsius, considerando que o coeficiente de dilatação linear do ferro vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, calcule qual deve ser a distância mínima D entre as barras para que com a dilatação os trilhos não sejam danificados.
No canal também, pessoal, eu resolvi alguns exercícios, né? E pedi para vocês se inscreverem no canal, para ajudar o canal. Aí a gente postar mais materiais de estudo nesse momento de isolamento social. Aí depois, a pergunta 3, na área de escalas termométricas, né? Maristela mediu a temperatura de um líquido com 2 termômetros, um utiliza a escala Celsius e outro a Fahrenheit. Surpreendentemente, ela obteve o mesmo valor, isto é, a temperatura na escala Celsius igual a temperatura na escala Fahrenheit. Descubra qual era a temperatura do tal líquido. Então, relacionar escalas termométricas, escala Celsius e escala Fahrenheit. Depois, a quarta pergunta, lembrando o conceito de densidade, né, que é a massa sobre o volume, respondo: o que acontece com a densidade do objeto quando ele é aquecido, pessoal? Quando o objeto é aquecido, o volume dele aumenta. Se o volume dele aumenta, faz com que a densidade diminua, porque a relação entre massa, a massa permanece constante, o volume está sendo alterado. Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a temperatura de um corpo, esse corpo tem o seu volume alterado, a densidade tende a diminuir. Depois, a questão 5, Gaspar estava realmente com febre, sua temperatura era de 100 graus Fahrenheit, descubra qual é o valor normal da temperatura do corpo humano na escala Celsius. Depois, Gaspar encheu o tanque de gasolina e deixou o carro estacionado sobre o sol forte de um dia de verão. Ao retornar, verificou que o combustível havia vazado. Explica o que ocorreu. Pessoal, gasolina é um líquido volátil, ou seja, ele passa do estado líquido para o estado gasoso com a elevação de temperatura. Então, quando eu compro 1 litro de gasolina a uma temperatura de 10 graus Celsius e depois eu deixo o carro no sol a uma temperatura de 40, esse aumento de temperatura de 30 graus Celsius vai contribuir para a dilatação do líquido e também vai fazer com que ele se dilate e evapore. E a gasolina do estado líquido passa para o estado, vai evaporar. Então, vai haver uma diminuição após um certo tempo do seu volume. Aí nós também tinha um vídeo 2, que a gente vai, que também está no canal, né? Que é esse daqui, ó. Vamos ver lá. Então a gente viu a aula 22 do telecurso. E agora aqui vamos ver a aula 23, pessoal. E qualquer coisa, tem um WhatsApp, tem um Messenger, pode me mandar por e-mail também, né? Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Você já viu na última teleaula de física que temperatura dos corpos é o assunto da termodinâmica, a parte da física que você está estudando agora. E você também viu que quente e frio são palavras usadas para expressar uma sensação. Mas será que essa forma de expressar o calor é a mais precisa? Na nossa vida de todo dia, sim, mas para a ciência é necessário usar termos mais precisos. E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai estudar o calor e as suas unidades. Também vai conhecer o que é a capacidade térmica de um corpo e o que é o calor específico de uma substância. E agora preste muita atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Você prefere frio ou calor? Frio. Calor. Calor. Calor também. Normalmente, nós associamos a palavra quente
Há situações em que um corpo ou então a atmosfera está com a temperatura elevada. E a palavra frio é justamente o contrário, quando alguma coisa ou então a atmosfera está com a temperatura baixa. Mas essa não é uma maneira muito precisa de se expressar calor de um corpo, porque depende de quem está sentindo o calor. Para uma pessoa que viva no sul do Brasil, a temperatura do Nordeste pode ser muito quente, enquanto para o morador do Nordeste, esta mesma temperatura pode ser muito agradável. Para algumas pessoas, um pouco de frio pode ser agradável e para outras pode ser insuportável. Muitas vezes a gente usa a palavra calor como sinônimo de temperatura quente, mas para a física, calor é uma forma de energia que está associada ao movimento das moléculas que constituem um corpo. Ah, isso quer dizer, então, que qualquer coisa, esteja quente ou fria, tem calor. Essa água aqui, por exemplo, olha, apesar dela estar fria, ela tem calor. Já essa outra água que eu coloquei nessa panela aqui no fogo, ela está numa temperatura muito alta. Isso você já viu que quando acontece, significa que as moléculas dessa água estão em alto grau de agitação. Ou seja, a energia cinética média dessas moléculas é grande. Ou em outras palavras, a quantidade de energia no corpo é grande. Agora, e a propagação do calor, o que é? É a propagação dessa agitação molecular que eu estava falando. Ó, você quer um exemplo? Esse feijão aqui, quando eu coloquei no fogo, eu vi que a superfície dele demorou um certo tempo para se esquentar. Por quê? Porque as moléculas que estão na base da panela, mais próximas da chama, elas começaram a agitação e essa agitação foi se propagando até a superfície. Ao contrário disso, quando a gente coloca alguma coisa na geladeira, a gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo Bom dia, professor Mauro. a agitação molecular da água, do suco, enfim, do que você colocar dentro da geladeira, tá certo? E diminuir a agitação molecular, o que é? É retirar energia térmica, ou seja, esfriar alguma coisa. Oi, Vicente. Opa! Nossa, tudo isso é frio, rapaz. Essa cozinha tá um calor. Pois é, tô sentindo. Tá abafado aqui, hein? É, aqui. Agora lá fora, meu amigo, tá um frio danado. É mesmo? Ô, Vicente, Fala. vou te falar uma coisa. O que é? O pessoal lá do cerimonial mandou avisar que tem mais 3 convidados para almoço. Ah, pelo amor de Deus, agora, em cima da hora, já tô com tudo pronto. Como é que eu vou fazer? Mandaram te avisar, né, Vicente? O que eu posso fazer? Bom, o único jeito é botar água no feijão. Pega um pouco de água lá, Tá vamos legal. isso aqui. Vai, deixa comigo. Então, tchau, tá? Depois a gente se fala, tá bom? Rosinha, sabe que eu acabei de falar com uma amiga, a Cristiana, e ela convidou umas pessoas pra almoçar na casa dela hoje. Ela acabou de saber que vai aparecer mais gente do que ela tava esperando. Ai, que coisa chata, né? Vai falar pra ela colocar mais água no feijão. É exatamente o que ela vai fazer. Só que ela tá preocupada porque com mais água vai demorar mais tempo pra cozinhar. Ela vai ter que calcular o tempo de cozimento. É mesmo. Sabe que quando eu coloco muita água pra fazer o café, ela demora pra esquentar? É. Maristela, a gente podia fazer essa experiência aqui. Isso mesmo, a gente podia provar se isso é verdade. Ah, eu já sei como. A gente pode pegar essas panelas e colocar numa panela 2 litros de água e na outra 1 litro de água. Aí nós colocamos as duas panelas para esquentar pelo mesmo período de tempo. A panela que tem menos água deve ficar numa temperatura mais alta. Vamos, legal, vamos fazer? Vamos. Mãos à obra. Tá bom. Certo. Bom, a água das duas panelas está à mesma temperatura, de 23 graus Celsius. Agora você pode acender, Rosinha, só um pouquinho que eu vou marcar 3 minutos, tá bom? Vamos lá. Vai lá, no primeiro, tem que ser rapidinho. Vamos lá. Deu aí? E já! Vamos lá agora, Rosinha, nós vamos verificar. Bom, essa panela tem 1 litro de água, ó, a água está a 53 graus Celsius, então variou 30 graus Celsius em 3 minutos. Isso. E essa panela aqui com 2 litros de água está agora com 38 graus Celsius e significa que houve uma variação de 15 graus Celsius. Exatamente. Bom, com esses resultados, olha, ficou bem claro o conceito que representa a propriedade que os corpos têm de esquentar e esfriar. É a capacidade térmica. Como em 2 litros de água há muito mais moléculas do que em 1 litro, será necessária muito mais
mais energia para aquecer todas as moléculas da panela de 2 litros. A capacidade de um corpo ser aquecido, isto é, a capacidade térmica, pode ser definida matematicamente assim. E é com essa equação C igual a ΔQ sobre ΔT que calculamos se um corpo precisa de muita ou pouca energia térmica para esquentar, ou quanta energia precisamos retirar do corpo para que ele esfrie. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Na nossa experiência, a panela com 2 litros de água teve um aumento de temperatura 2 vezes menor do que a da panela com 1 litro. Mas é bom saber essas coisas, hein? Você viu só o que eu fiz? Eu peguei o feijão e dividi em 2 panelas menores. Assim eu posso esquentar uma quantidade menor de feijão em cada uma delas. Mas como é que você sabe que foi dada a mesma quantidade de calor para as 2 panelas? Ué, se a chama do gás é constante e tem a mesma intensidade, então a quantidade de calor que está sendo transmitido pela chama para cada uma dessas 2 panelas é a mesma, né, Gil? Tudo bem, mas aí como é que você faz para calcular tudo isso, Vicente? Bom, eu sei que o calor é uma forma de energia, você também sabe, né? Claro. Eu podia até usar a unidade do sistema internacional, que é o Joule. Mas, na verdade, se convencionou usar uma outra unidade, que é a caloria, sendo que a gente sabe que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, eu posso definir caloria como a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Tá bom. Ó, então tá. Se uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, como é que será que você consegue calcular a quantidade de energia que você gastou nas panelas? Bom, aí eu vou ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, eu sei que a densidade da água é de 1 kg/litro. Então, 1 litro de água tem uma massa de 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Vamos imaginar que a variação da temperatura em 1 litro de água foi de 30 graus Celsius. Aí eu posso fazer o seguinte raciocínio. A capacidade térmica de 1 litro de água é a razão entre a quantidade de calor que este litro de água recebeu e a variação de temperatura correspondente. Se eu dividir a capacidade térmica pela massa de água, vou ter a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de cada grama de água de 1 grau Celsius. E isso eu sei quanto vale. Uma caloria dividida por 1 grama de água a 1 grau Celsius vai ser igual à quantidade de calor cedida à água dividida pela variação da temperatura e pela massa de água. Assim podemos escrever deste modo. A quantidade de calor cedida à água é igual ao produto da massa de água vezes a variação de temperatura vezes 1 caloria por grama Celsius. Agora, é só substituir pelos valores que eu já tenho, ou seja, a massa de água e a variação de temperatura de água e calcular. Pronto! 30 quilocalorias. Esta foi a energia térmica cedida à panela com 1 litro de água. Viu só? Conseguimos acabar em tempo e aumentar o feijão. Que beleza. Que maravilha, hein, rapaz? A gente acabou muito antes do que eu pensava. Viu só? Agora, ô Vicente, conta aqui pra mim, vai. Que mágica você fez? Fala pra mim. Não tem mágica nenhuma, meu querido. Sabe o que eu fiz? Além de dividir em 2 panelas menores o feijão, eu escolhi 2 panelas de cobre, que esquentam a comida muito mais rápido do que panelas de alumínio. Viu só? Rapaz, é esperto. Vamos servir. Poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Panelas de cobre. É isso aí, eu tenho que dar essa dica pra Cristiana. Quer dizer, então, que panelas de materiais diferentes cozinham em tempos diferentes? Claro, Rosinha, isso acontece pela diferença de calor específico. Calor específico. Quer dizer, então, que cada substância tem seu calor específico? Claro, Rosinha. O calor específico é justamente uma propriedade específica de cada substância. Por exemplo, a água tem um calor específico, o alumínio tem outro, o cobre outro e assim por diante. Olha, no seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela com os calores específicos de diversos materiais. Olha, dá para escrever a capacidade térmica em termos de calor específico deste modo. Assim, ó. Calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa do corpo. Eu tô entendendo.
Quer dizer, então, que se a gente souber a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância aumente ou diminua de 1 grau Celsius em sua temperatura, a gente vai poder calcular a sua capacidade térmica se a gente também souber a sua massa. Em outras palavras, calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância aumente sua temperatura de 1 grau Celsius. Dá pra gente calcular também o calor cedido ou retirado de um corpo se soubermos o valor da sua massa, do seu calor específico e da variação da temperatura. E o que ocorre na prática? As panelas de cobre e de alumínio têm a mesma massa, mas as panelas de cobre têm o calor específico menor, por isso esquentam mais rápido. Certo, com uma quantidade menor de calor, elas aumentam sua temperatura de modo mais rápido. Nossa, com essa conversa toda, Maristela, meu frio até passou, viu? Deixa eu passar essa dica pra Cristiana, só um pouquinho. A gente podia aproveitar e fazer uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os conceitos de quente e frio não são precisos para expressar uma medida de temperatura. Aprendeu também que o calor é uma forma de energia e está relacionado à agitação molecular da matéria. Conheceu o conceito de capacidade térmica, que mede a quantidade de calor que deve ser fornecido ou retirado de um corpo para que sua temperatura aumente ou diminua de 1 grau Celsius. Conheceu também o conceito de calor específico, que mede a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. E esta é uma propriedade específica das substâncias. Lembre-se que é muito importante você acompanhar as aulas pela televisão, mas depois estudar pelo seu livro de física. Nele você vai encontrar exercícios e tabelas para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima teleaula. Pessoal, então tá aí. Esse vídeo também eu passei para vocês, tá? Para vocês poderem se apropriar mais dos conceitos de capacidade térmica, calor sensível, dilatação, escalas termométricas, assuntos que nós trabalhamos durante esse bimestre. E ela falou do livro de física, né? Aqui, ó, pessoal, esse livro de física nós temos lá disponível na escola, tá? Ah, então quem não tem acesso à internet, quem está com dificuldade em realizar as atividades por conta de não ter celular, o que tem que fazer? Ligar para a escola, agendar um horário e pegar os materiais, né? A escola está providenciando material impresso para os alunos que não têm condições, recursos digitais, né, como celular, como internet, para realizar as atividades. Então, a gente imprime as atividades e com o livro didático e também com o caderno do aluno, tá? Caderno do aluno, São Paulo faz escola. Vocês têm condições de realizar as atividades. Esse aqui eu só tenho do primeiro ano, do segundo ano eu não tenho, pessoal. Então, o que vocês têm que fazer? Realizar a primeira semana lá do dia 16 até o dia... Do dia 16 ao dia 20 foram atividades do livro, né? Que vocês tinham que realizar. Aí depois eu já passei essa atividade dos 2 vídeos aí do telecurso. Aí tinha mais 3 perguntinhas. Então eu assisti esse vídeo sobre calor sensível, capacidade térmica, e nós tínhamos lá as perguntas, né? No gráfico ao lado vemos como varia a temperatura de 2 blocos de metal de mesma massa, né? 10 gramas. Com o auxílio da tabela desta aula, identifique os metais A e B. Então, para você calcular a capacidade térmica, basta você pegar a quantidade de energia na forma de calor que ele absorveu e dividir pela variação de temperatura. Aí depois a 5, um bloco de cobre cuja massa é de 100 gramas,
é aquecido de modo que sua temperatura varia de 20 a 70 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor cedida ao bloco em joule? Então, você teria que consultar o calor específico do cobre para calcular a quantidade de energia que ele deveria ceder. E depois a questão 6, num processo de pasteurização do leite, são aquecidos aproximadamente 200 kg de leite, elevando sua temperatura de 20 para 140 graus Celsius. Essa temperatura é mantida por 3 segundos e em seguida o leite é resfriado rapidamente. Calcule a capacidade térmica do leite, supondo que o seu calor específico seja de 0,97 calorias por grama e graus Celsius. Então você vai aplicar lá o conceito de calor sensível, vai calcular a quantidade de energia que ele absorve para passar de 20 a 140 graus Celsius. E depois, tendo calor, tendo a variação de temperatura, você calcula a capacidade térmica, que também é o produto da massa vezes o calor específico. Tá? Continuando, quero mostrar para vocês os vídeos que eu produzi explicando alguns exercícios das atividades online. Então vamos lá, só para vocês aqui observarem. Tá? Acompanhem comigo aqui pela tela do computador. Vamos lá. Opa. Então aqui, ó, entrando. Estou aqui no meu Drive. Então essa aqui era a atividade, né, pessoal? Né? Essa aqui é a apostila também que eu disponibilizei para vocês. Falando aí sobre medindo temperatura, né? Aí nós tínhamos também vamos voltar aqui no Drive. As atividades que foram passadas durante esse bimestre, tá? Para vocês poderem fazer uma análise, uma reflexão, tá? Se tiver alguma dúvida, eu já respondi lá pro Wesley, né? O Wesley mandou via WhatsApp, respondi a dúvida dele, já disponibilizei o material. Então nós temos aqui, pessoal, no meu Drive, minhas atividades aqui. Então, a primeira atividade online que nós fizemos lá no mês de fevereiro foi essa daqui, ó, pessoal. Opa! Foi essa atividade, preste bem atenção, tá? Eu quero que pelo menos os alunos façam essa atividade online, eu acho importante vocês fazerem, para a gente dar prosseguimento aí no próximo bimestre. Então, essa semana, do dia 18 até o dia 22, é fechamento. Então, a gente está recebendo as atividades. Então, ó, essa primeira atividade que foi realizada lá em fevereiro, essa teve uma participação boa dos alunos, tá? Porque como a gente estava em aula presencial, então teve maior envolvimento dos alunos. 51 alunos responderam às atividades. Lembrando que apenas o segundo C e o segundo D. E quais habilidades que a gente trabalhou nessa atividade online? Resolver problemas matemáticos que envolvam as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano. Então eram 10 perguntinhas que eu cheguei também a resolver em sala de aula. Tínhamos aí para fazer. Aí a segunda atividade, pessoal, a segunda atividade é essa daqui que, analisando ali o número de participantes que eu mandei novamente, aqueles alunos que não fizeram, a relação dos nomes dos alunos que não fizeram. 9 alunos apenas fizeram a atividade, né? Foi da terceira semana, né? Terceira semana, do dia 30 ao dia 30 de março a 3 de abril. Que era lá ler e resumir o capítulo 12 e 14 do livro digital que eu disponibilizei.
ler, refletir, copiar os exercícios resolvidos, assistir, resumir as videoaulas, responder e enviar a Paul, né? Então, colocava seu nome, né? A matéria que você mais gosta, um questionário para te conhecer. E aqui, ó, as quantidades de habilidades e que a gente estava... as habilidades envolvidas nessa atividade. Então, tinha aqui uma videoaula falando sobre dilatação térmica, parte 3, parte 2, parte 1, mudança de estado físico, parte 3, parte 2, parte 1, trocas de calor, calor específico e capacidade térmica, calor sensível, processo de transferência de calor, calorimetria, escalas termométricas, termometria, aí tinha os exercícios. Aí essa daqui eram 25 exercícios, né? Então, quem não fez, vamos fazer essa atividade aqui. Não tem problema se você não for tão bem, o importante nesse momento é fazer. Eu vou estar montando videoaulas explicando cada um desses exercícios, tá? Então, isso aqui é uma atividade que vocês têm que fazer. Dá para fazer pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Quem não tiver, puder emprestar o celular, porque tendo um link você consegue resolver. E a outra atividade, pessoal, aqui ó, que foi aí dessa última semana, do dia 11 até o dia 15, né, o prazo era até o dia 15, 17 alunos fizeram, né, sobre dilatação térmica, né, também disponibilizei material para vocês poderem fazer. Aí, lá no canal, também eu disponibilizei alguns vídeos explicativos, tá? Então, vamos lá. Cadê aqui? Esse aqui nós já vimos, né? Então, vamos lá no canal. Ainda não deu tempo de produzir todos os vídeos relacionados a essa temática, tá? Então, ó, voltando ali, ó. Um instante. Começa hoje o curso de Física do Ensino Médio. Então tem esse daqui, pessoal. A Maria Clara chegando aí, seja bem-vinda, Maria Clara. Então aqui, ó, para vocês verem como é o meu canal, ó, tem aqui, ó, Anderson José Pereira e um professor. Aí, os meus vídeos, né, vou colocar aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Sobre dilatação térmica, que os alunos têm mais dificuldade. Então, eu fiz esse vídeo. Bimetálica. O conjunto está rigidamente preso a um apoio lateral, como mostra a figura. Letra A. Supondo que o conjunto seja perfeitamente retilíneo a uma temperatura T0, o que acontece quando a temperatura torna-se maior ou menor que T0? Então vamos lá. Estamos trabalhando com dilatação térmica. Essa foi a atividade da segunda semana, de 4 a 8 de maio, exercício número 2, pessoal. Então, exercício 4, então tem aqui, ó, uma lâmpada bimetálica. Corrigindo, é exercício 2, tá?
da atividade online. Aqui. E 4 da atividade online e 2 da atividade que eu disponibilizei no arquivo. Aço e latão são ligas metálicas, pessoal. Então, depois até sugiro vocês darem uma pesquisada quais são os elementos químicos constituintes do latão e do aço. Aí na letra A, ele quer saber, supondo que o conjunto seja perfeitamente retilíneo a uma temperatura T0, o que acontece quando a temperatura torna-se maior ou menor do que T0? A gente viu, dentro do conceito de dilatação térmica, que os metais eles sofrem dilatações quando perdem energia ou quando absorvem energia. A gente sabe que o coeficiente de dilatação térmica do aço vale 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Enquanto que o coeficiente de dilatação térmica linear do latão vale 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Esse conjunto é conhecido como lâmina bimetálica. Então, esse conjunto aqui é conhecido como lâmina bimetálica. E é usado como termostato. Presente em nossas geladeiras. Quando acontece da temperatura interna da geladeira aumentar, o termostato é acionado, acionando o sistema de refrigeração, vai tirar a energia de dentro da geladeira para ela resfriar. Então, nós sabemos que a expressão que calcula a dilatação térmica é dada por ΔL igual a alfa L0 delta θ. ΔL é a variação do comprimento, é o quanto vai aumentar ou contrair o material de uma dimensão. O alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear. O L0 é o comprimento inicial. O delta θ é a variação de temperatura. O que a gente pode concluir? Que o termo L0 e delta θ é o mesmo para ambas as lâminas, pois tem o mesmo comprimento e sofre a mesma variação de temperatura. A variação de comprimento, o delta L, de cada lâmina depende apenas do coeficiente de dilatação térmica linear alfa do material de que elas feitas. Nós percebemos que o coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior do que o coeficiente de dilatação térmica do aço. A variação de comprimento da lâmina de latão será sempre maior, por conta do seu coeficiente ser maior. Se a temperatura for maior que T0, o comprimento da lâmina de latão torna-se maior do que o da lâmina de aço. O conjunto se curva e a lâmina de latão fica do lado externo da curva. Se a temperatura for menor que T0, a lâmina de latão torna-se menor que a lâmina de aço. O conjunto se curva e a lâmina de latão fica do lado interno da curva. Ok? Essa é a nossa letra A. Isso que vai acontecer. Depois, isso significa que a dilatação sofrida pelo latão vai ser maior que a dilatação sofrida pelo aço. Aí na letra B ele pede
Que alteração poderia ser feita nesse conjunto para que ele se mantivesse sempre retilíneo a qualquer temperatura? Então, na letra B, para que o conjunto se mantivesse retilíneo a qualquer temperatura, seria preciso que ambas as lâminas sofressem a mesma variação de comprimento para qualquer variação de temperatura. Então, a variação de comprimento do aço tinha que ser igual à variação de comprimento do latão. Não sendo possível alterar os coeficientes de dilatação, a solução seria utilizar lâminas de comprimentos diferentes. Ou seja, o comprimento da lâmina de aço teria que ser diferente do comprimento da lâmina de latão. Assim, da expressão ΔL igual a alfa L0 delta θ, podemos obter a razão entre o comprimento dessas lâminas. Ou seja, o comprimento inicial da lâmina de aço dividido pelo comprimento inicial da lâmina de latão. A determinada variação de temperatura ficaria assim, então. A gente vai determinar isso daqui, pessoal. Olha só, como eles são iguais, a gente quer que eles sofram a mesma dilatação. Vamos agora aqui substituir coeficiente de dilatação do aço, comprimento inicial do aço, variação de temperatura, coeficiente de dilatação térmica linear do aço, comprimento inicial do latão, aqui é o coeficiente de dilatação térmica linear do latão, variação de temperatura, ok? Podemos cortar esses dois termos, que são iguais, e agora eu vou colocar aqui, ó, comprimento inicial do aço dividido pelo comprimento inicial do latão vai ser igual ao coeficiente de dilatação térmica do latão dividido pelo coeficiente de dilatação térmica linear do aço. Substituindo os valores, né? Aqui, ó, 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Que nós podemos aqui, pessoal, cortar e vamos aqui multiplicar por, vai ficar 1,9 dividido por 1,1, mesma coisa aqui, ó, 19 dividido por 10, 11 dividido por 10, corta, vai dar 19 por 11. Então, o que a gente percebe? No item A é possível provar que essa curvatura é um arco de circunferência e determinar o seu raio, mas é um cálculo complicado de pouca utilidade. E no item B, para que as lâminas tivessem sempre o mesmo comprimento a qualquer variação de temperatura, seria preciso que a lâmina de aço tivesse um comprimento cerca de 73% maior do que a lâmina de latão, o que descaracterizaria um dispositivo construído com essa finalidade. Tá? Então, é isso, pessoal. Bons estudos. É isso aí, pessoal. Então, é importante que vocês acompanhem as publicações. Nós estamos produzindo todo esse material aí para ajudar no estudo de vocês. Tem um WhatsApp, tem um grupo, né, do ambiente virtual de aprendizagem no AVA, que vocês podem estar lá tirando dúvidas, comentando. Tem um grupo no Facebook,
também. Vocês podem estar utilizando esse espaço para vocês poderem esclarecer. Eu sei que não está sendo fácil esse momento de isolamento, não é o que nós gostaríamos também de estar presencialmente, mas uma questão de saúde, uma questão de preservação da saúde de vocês, a nossa também. Nós estamos aprendendo como utilizar essas ferramentas e queremos que vocês aprendam. Mas o mais importante, estudem, faça parte de vocês, façam atividade online. A data aí foi prorrogada aí para vocês colocarem todas as matérias em dias até o dia 22 de maio, tá bom? Vamos ficando por aqui, pessoal, tá? Então, tem aí exemplos de exercícios resolvidos, tem a videoaula, tem as atividades que eu encaminhei para o Wesley, né, para ele tá fazendo. E estamos aí, tá? Vocês têm meu WhatsApp também. Espero vocês aí até a nossa próxima aula, que agora a gente vai também usar aí o Google Meets e o Google Classroom, né? Onde eu já postei alguns materiais, algumas informações já estão lá. Espero que tudo dê certo. Semana que vem a gente consiga fazer a nossa aula utilizando a plataforma Google Classroom, tá bom? Agora são 12 horas e 7 minutos, dia 19 de maio de 2020. Um forte abraço, bom almoço para todos, tá? Tchau, tchau.